André, a gente continua aqui juntos para a gente falar um pouquinho mais de Michele Bolsonaro, Damares Alves. A senadora Damares afirmou ter conversado com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu por 90 dias o direito de visita do pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ao pai, o Jair Bolsonaro. E segundo a parlamentar, a Michele está aflita porque tem se dedicado e cumprido fielmente as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Vale lembrar que a Michele protagonizou um desentendimento, né, com o Flávio, como a gente vem falando aqui, ao publicar aquele vídeo acusando o enteado de desrespeitá-la. O André, é muito curiosa essa situação toda, talvez também a gente não tenha precedentes de problema dentro de uma pré-campanha ou de uma campanha. Ok, isso acontece. Isso também acontece na esquerda, né? A gente já até conversou um pouco sobre isso em outras ocasiões. Mas o enredo familiar do caso Bolsonaro, do caso dos Bolsonaro, é muito interessante, porque é a família brasileira, né, tradicional, eles gostam de vender essa história, essa narrativa, de todo mundo se gostar muito, de família ser muito importante, de ter o homem, a mulher, os filhos, todos bem-sucedidos. Só que, no caso dessa mesma família, eles não se gostam, não. E mais, tem um capital aí muito grande, muito além de financeiro, que geralmente é o que destrói um montão de família. Nesse caso é o capital político. Todo mundo aí quer uma fatia de Jair Bolsonaro para si, né? Flávio Bolsonaro principalmente é a grande defesa de Jair Bolsonaro. Essas outras pessoas todas, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não faz exatamente uma defesa a Flávio, né? Faz a Jair Bolsonaro. Todas as outras pessoas que falaram, Nicolas Ferreira, Rogério Marinho, todo mundo que falou fez muitos acenos a Jair Bolsonaro, que está preso, inelegível até 2060. E pouco fez a Flávio Bolsonaro efetivamente. O que mostra que qualquer pessoa que o Jair Bolsonaro tivesse escolhido seria a pessoa dessas pessoas todas. Não exatamente Flávio Bolsonaro, que é uma luta que ele vai ter aí nesses 3 meses de campanha, quando começar mesmo, a partir de agosto. E, como você bem pontuou até agora há pouco, sem Jair Bolsonaro, né? Ele não pode mais ver o pai, não pode mais ficar visitando o pai durante aí todo o período da campanha. E do outro lado tem Michele Bolsonaro, que até agora a gente não sabe se vai sair candidata a Senado. Certamente, se sair, terá uma campanha, não dá para a gente dizer bem sucedida, porque isso a gente só sabe no dia, né, da eleição, com a apuração dos votos, mas que vai chamar atenção. No mínimo, vai chamar atenção. Olha, primeiro que o Flávio carrega o nome Bolsonaro legítimo, né? Ele é filho do pai dele, né? 01. Então, isso é o zero. Não, ele é o zero, ele é 01, ele é o 01, Ele né? é o 01. Eu até confundo a É, idade dos meninos, né? Dos exato. meninos, né? Pois Então, é o mas ok. primogênito. Ele é o primogênito ungido, como já falamos aqui. Quer dizer, ele é uma figura muito importante para o Jair Bolsonaro, Né? assim, tanto que ele foi ungido. E me parece, inclusive, me criticam quando eu falo isso, repito sempre isso, olha, ele é o mais moderado, o mais inteligente da família, ele é o mais contido da família, né? E conduz melhor os processos, né? Não é à toa que é senador. Então, esse é um fato importante. Para muita gente, a Michele casou e é mais uma esposa do Jair Bolsonaro. Não é a primeira, não é a segunda, né? E vamos lá. Então, mas isso já traz atritos. E essas questões familiares, a novidade, eu acho, Natália, a novidade é essa questão familiar, que família com alguns núcleos distintos, ali, uma família, digamos, disfuncional, que traz para a cena pública esses problemas, essas picuinhas. Qual família não tem? Ótimo. Quem não tem, me fala, que eu não conheço. Mas quando eles trazem para a cena pública, para os holofotes públicos, essa disputa interna familiar, aí
nós temos um problema. Se você está disputando a presidência da República, isso torna muito mais grave, e isso afeta, inclusive, eventualmente, uma gestão Flávio Bolsonaro, uma eventual gestão Flávio Bolsonaro. Como é que vai ser uma administração Flávio? Ó, tá, o Flávio ganhou no final do ano, ele assume em 1º de janeiro o Planalto, chega no Planalto. Como é que vai ser isso? Quais vão ser as brigas? Lembra que tão logo em 19 assumiu o Jair Bolsonaro, já começaram as brigas. Os caras que eram muito ligados a ele foram caindo, né? O Bebiano, que inclusive faleceu logo a seguir, tem um infarte fulminante, e começa todo mundo, e muita gente saiu falando muita coisa deles, da família, das ingerências da família, seja do Carlos, seja do Eduardo, seja... O Flávio, inclusive, o Flávio era pouco falado nesse sentido. Era mais o Carlos e o Eduardo, né? Que se comentava mais, né? Que se reclamava mais, de gente que era, a princípio, do núcleo duro do bolsonarismo, que foi afastada, né? Então, nesse sentido, essas brigas vão estar aí, podem contaminar, colocam de um lado, eu falei, o Flávio em evidência, o Flávio aparece para a campanha, para a sociedade, quando as pesquisas perguntam, você conhece o candidato fulano, você conhece o presidente Lula, você conhece o Flávio Bolsonaro? Ainda o Flávio é menos conhecido. Mas essas brigas, essa confusão, esse imbróglio que está rolando, que está acontecendo, torna o Flávio inevitavelmente mais conhecido, ele é mais falado hoje. Você dá um Google, vai no Twitter, no X, né, procura os Trend Topics, sempre tá, volta e meia tá o Flávio lá por algum motivo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente, e o Flávio pode usar, tendo uma boa assessoria, tendo boa equipe de marketing, ele pode trabalhar muito bem e reverter o que potencialmente poderia ser negativo para ele, pode virar algo interessante que ele pode tirar dividendos. Agora, esses 34 pontos de ontem, eu estou me fiando muito nisso, que estão mantidos há 3 rodadas de pesquisa do BTG, eu acho, na minha avaliação, são representam um sinal de que, olha, ele está no jogo, nada está definido, apesar dos riscos e de ter muita gente, inclusive supostamente aliada no entorno ali, que queira vê-lo fora da disputa. E quanto mais conhecido, acontece também aquele movimento de maior a reprovação, né? As pessoas te conhecem, vão também te aprovar, já que a gente vive um país cada vez mais polarizado, né? E isso todas as pesquisas estão mostrando em relação ao lulismo e bolsonarismo, e aí bolsonarismo hoje na figura do Flávio, você também tem um índice de reprovação maior, assim como acontece com o presidente Lula. O presidente Lula, extremamente conhecido, está na presidência da República pela 3ª vez, tentando a 4ª vez, mas com o Flávio também isso vai acontecer. As pessoas vão lembrar, já lembram muito, aqui no chat todo dia aparece rachadinha, que é quando ele começou a ficar famoso nacionalmente, desmaio em debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, essas coisas vão surgindo também. A Jandira pegar e foi segurá-lo, né? A candidata adversária. A Jandira aí, médica, né? E o pai estava na plateia, ela disse, não toca nele, não toca nele. Isso é clássico, e que isso é um nos clássico. bastidores a conversa foi muito mais dura, né? Do Jair com o Flávio ali na coxia, ali no camarim do debate. E que, enfim, isso as pessoas também retomam falando, bom, ele vai precisar melhorar essa performance em debate, porque desmaiou num debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, imagina enfrentando um grande debatedor histórico, isso não é a gente que está falando aqui, são os registros históricos do presidente Lula, né? E é isso, ele já está na 5ª rodada dele de debate para a presidência da República. O Lula? Enfim, 89, 94, 98, 2, 6, então. 7. É a 8ª. Oitava, exato. Chutei super baixo aqui. Então é uma pessoa experimentada, né? Em debate, e o Flávio não vai encontrar só com ele, mas
Ronaldo Caiado já sofreu com o presidente Lula em debate, né? Não foi bacana esse duelo ali dos dois para Ronaldo Caiado, né? Foi bem ruim, as pessoas já estão lembrando isso tudo. Enfim, é isso, é a exposição de uma campanha. E quando começa mesmo a campanha, Muda tudo. essas coisas todas vão surgindo. Inclusive, bem lembrado, o Caiado, num face-to-face com o eventual face-to-face com o Lula, Caiado e Flávio. O Flávio é o bagrinho aí, com todo respeito. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, não é isso. Mas ele é a criança nova chegando agora no playground, né? O Lula já velho de guerra e o Caiado já participou em 89, quando era presidente da UDR, foi candidato a presidente novo, tudo. Ele rodou muito. Governador, senador, deputado. Então, é muito peso aí. E o Flávio ainda... não entrando no mérito de cada um deles, mas o Flávio, nesse sentido, tem mais a perder do que eles. É isso mesmo. André, preciso chamar mais um intervalinho, mas a gente continua aqui conversando, se eu puder te manter aqui, que a gente tá com o André já há um tempão, mas pra gente continuar batendo papo. Então tá certo. Ó, você que tá acompanhando a gente pela sua Smart TV, pela Fast TV, em casa, no trabalho, tem mais um intervalinho, tá certo? Na Fast TV tem intervalo. Para quem tá no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, não tem intervalo, então continua ao vivo com a gente. Mas você que tá na TV, até daqui a pouco. Bom, tem mais um montão de mensagens sobre isso tudo aqui, né? Tem gente aqui perguntando, mas quem é mais inteligente? Mas o Lula não responde nada nos debates. Esse assunto também tem chamado bastante atenção. Vale lembrar que Metrópolis terá o seu debate, né? A gente participa do maior pool da história e da imprensa brasileira. Com a hora da decisão, a gente vai ter nossos debates, o presidencial e também os governadores aí das capitais maiores. E mais pra frente a gente vai te dar todas as datas, tudo certinho. Mas você também vai acompanhar, isso tudo para dizer que você também vai acompanhar os debates aqui em Metrópolis TV, na sua Smart TV, pelo nosso site, as redes sociais e tudo mais. Bom, a gente tem algumas reações a mais, a gente já falou de algumas aqui, sobre essa questão toda da segunda carta do Jair Bolsonaro, lida pelo Flávio Bolsonaro, que gerou essa confusão com a justiça, porque Jair Bolsonaro está em regime fechado, não pode se manifestar, ele ali sair na porta da casa e fazer um discurso, e também não pode se manifestar através de terceiros pelas redes sociais. A gente tem alguns posts, né? A produção vai me colocar aqui, o do Eduardo Bolsonaro, o filho que está lá nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte no X, abre aspas, se em um país inteiro apenas um prisioneiro for proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência, por razões políticas, essa eleição não deveria antecipadamente ser reconhecida como democrática pelos países livres. Já bate aqui, antes das campanhas começarem, no processo eleitoral brasileiro, que é ilibado. Ninguém conseguiu descobrir algum erro, comprovar que tem problemas. Ninguém. O Eduardo continua. A sanção Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, deve ser restabelecida. Fecha aspas. E aí pede mais sanção contra o Brasil. É um post interessante da gente destacar aqui. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua Smart TV. Estava no intervalinho, agora volta a se juntar. A gente está lendo algumas outras reações. Essa aqui do Eduardo Bolsonaro tem dois pontos muito interessantes que eu vou pedir para o André daqui a pouquinho comentar, o nosso cientista político está aqui com a gente, que é o Eduardo bate no processo eleitoral brasileiro. Então, ele, antes mesmo dele começar, que começa em agosto, né, as campanhas irem para as ruas, ele fala que se um pai não pode conversar com um filho que é candidato, não é? Ele é pré-candidato, precisa passar pelas convenções partidárias, para o partido aceitar oficialmente que ele é o candidato, efetivamente, mas se num país, um país inteiro, né, aceita que um filho não pode conversar com o seu pai, as eleições não deveriam acontecer, né, serem reconhecidas. E ele também pede mais sanção para o Brasil. Quando os Estados Unidos miram alguém no Brasil com qualquer tipo de sanção, como o caso aí da sanção Magnitsky, que é
para terroristas, para quem não é uma figura democrática, né, para ditadores, ou seja, e ele pede a sanção de uma figura democrática que respeita o sistema eleitoral brasileiro. Isso também diz muita coisa. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o André comentar. A gente tem mais um post que a gente vai mostrar aqui para você. Tem a continuação do post do Eduardo Bolsonaro, o filho que está lá nos Estados Unidos, né? Diz que não volta, porque assim que ele voltar, o ministro Alexandre de Moraes vai prender ele. Ele diz o seguinte, abre aspas, urgente, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, acaba de proibir o senador Flávio Bolsonaro de contatar nosso próprio pai, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar até a eleição. Um filho proibido de falar com seu pai por decreto judicial. Isso não é lei, isso não é democracia, isso é abuso de poder. O mundo não pode desviar o olhar enquanto o judiciário brasileiro silencia um inteiro movimento político. Uma eleição não é só um voto, é uma voz. E Moraes está tentando tirar essa voz. E aqui ele pede Bolsonaro free e free Brasil. Então, a libertação de Bolsonaro e a libertação do Brasil, aqui numa tradução livre. É isso, mais um post do Eduardo Bolsonaro. Acho que já dá para a gente chamar o André César de volta. O André, vamos falar um pouquinho sobre esses posts do Eduardo Bolsonaro e o que eles trazem, né? O Eduardo é uma das vozes do bolsonarismo. É certo que tem ficado cada vez mais claro que cada uma dessas vozes, mesmo tendo Jair Bolsonaro como uma liderança, vão se distanciando um pouquinho em alguns discursos, né? O Eduardo agora traz isso, que é um pilar do bolsonarismo, colocando aí a liberdade de Bolsonaro, ou a anistia, ou, enfim, a dosimetria e tudo mais. Mas também tem uma linha ali, por exemplo, de Paulo Figueiredo, que quando teve a questão toda ali de Flávio e Michele, falou que mulher não sabe votar. Então falou contra um eleitorado que é o maior do Brasil, né? Tem mais mulheres votantes do que homens votantes. Mas ele disse isso lá dos Estados Unidos, né? Ele que não volta para o Brasil também. Arranjou confusão com a Damares, tudo mais. Então ali a gente já percebe que tem várias diferenças nos discursos. Aí o Flávio, que sabe que pode sofrer com essa declaração do amigo do Paulo Figueiredo, diz, não, calma aí, mulheres sabem votar. Olha aqui, minha esposa está aqui do meu lado, Fernanda Bolsonaro, um dos nomes femininos do bolsonarismo, aí coloca a esposa, uma dentista que quase não postava nada nas redes sociais, passa a ser parte da campanha dele. Então a gente vai vendo aos poucos que tem uma união, que é Jair Bolsonaro, mas diversos discursos diferentes. E o Eduardo muito aí batendo no sistema eleitoral brasileiro, que traz alguns calafrios do que tudo que aconteceu, que a gente viu ali, terminando em 8 de janeiro de 2023, depois que a gente foi entender com a justiça, que chamou de trama golpista, o André. Vamos por partes, como diria Jack. Tem um montão de coisa. Primeira coisa, quando ele falou, do Eduardo, você leu aí, Natália, ele falando Jair Bolsonaro free, me lembrei daquela camiseta que a gente usava na época da minha graduação, bem anterior à sua, Mike Tyson free, a gente usava, Mike Tyson free, a gente cantava, mesma coisa. Eu falei, rapaz, voltei no tempo agora. E é uma coisa interessante, porque ele está falando um público tentando cativar, inclusive, o público americano mais trumpista, né? Quando ele coloca em inglês isso, ele tenta cativar, cultivar, como seja, o público trumpista, essa direita republicana aí mais alinhada ao trumpismo, está atirando para todo lado, né? Então, esse é um ponto interessante dessa história. Segundo, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, neto do João Batista de Oliveira Figueiredo, ex-presidente, o último do regime militar, né? O último da ditadura, vamos ser bem claros. Quando ele falou esse negócio das mulheres, inclusive, foi interessante, quando ele falou isso, muita gente falou, mulher não pode votar. Criou-se, é interessante isso, em tempos de redes sociais, de informação em tempo real, essa fala dele criou um caso, né? Criou um movimento, né? E é muito grave isso. Não, mulher não pode votar. E aí o Flávio teve que sair para apagar esse incêndio, pelo amor de Deus.
Mais de 50% do eleitorado é feminino, nós não podemos perder esse voto, não é? E quando ele pede sanção, voltando ao Eduardo, quando o Eduardo pede sanção, Magnitsky e tudo mais, você está jogando contra o teu país. Você está jogando contra o teu país. Já tem a questão do tarifaço, que caiu mal. Caiu mal para os bolsonaros, para o Flávio, inclusive, e para o Eduardo, né? Vocês estão aí nos Estados Unidos, no caso, Eduardo e Paulo Figueiredo, vocês estão aí nos Estados Unidos jogando contra a gente, contra os nossos interesses, isso é, eu vi gente falando, é crime de lesa pátria. Você pode responder por questões muito graves. Então, isso numa campanha, aí eu não sei como vai ser a campanha do governismo hoje, do presidente Lula, se eles vão utilizar bem, saber utilizar com inteligência todo esse material. Material tem, né, Natália? Mas se eles vão conseguir usar com inteligência. Agora, o problema é que o bolsonarismo, fosse um jogo de vôlei, levanta muito a bola, bate, levanta e eu bato. Então, esse é um problema, é uma questão muito séria. Eles têm que ter uma política de contenção. Me parece hoje que falta alguém para segurar, para conter os arroubos, para segurar o pessoal. Olha, até aqui a gente vai, mas a partir dessa linha a gente não pode falar mais, a gente não pode jogar mais, mesmo porque, tudo bem, a gente sabe, ó, programa de governo é uma coisa que nunca é aplicada, nunca é praticada, não é? Mas apresenta um programa, ó. Tá, nós queremos isso e isso. O governo Lula foi errado nisso, nisso e nisso. Perfeito. Então me mostra uma alternativa. Apresenta. Até agora, nós temos muita falação e muito apagar de incêndios aqui e ali, para pouca ação. Nós vamos ver agora na eleição, a partir da campanha de fato, de agosto, a partir de agosto, como que vai se dar isso, como que o eleitorado, o eleitor médio, o cidadão que paga boleto todo mês, está ali, tem que pagar, tem que resolver, achar o gás aqui para botar em casa, né, a energia e tudo mais, como que esse eleitor, que é o cidadão brasileiro médio, é nós, aqui de baixo, vai trabalhar isso. Que o Flávio, que mensagem do Flávio que pode descer para esse eleitor? Até agora é só bater, mas sem, digamos, entregar nada. E, aliás, teve que apagar muito incêndio antes. E esse negócio com relação à carta, ainda vendo a imagem aqui, foi algo, na minha avaliação, primário. Foi um erro primário ou proposital para criar um Marte para levar o pai para a cadeia, combinado, claro, ó, pai, você sabe que você vai, mas nós vamos criar um Marte. E para manter o projeto, pode ser. Sim. São esses dois caminhos, né, que abre o pensamento aqui de possibilidades. César,